aconteceu, por isso que não vai acontecer mais, é o pessoal fixar nos slides, esquecer que teve o resto das aulas e depois querer vir e perturbar no domingo, em dia de plantão, durante a semana, porque a prova não foi o que foi dado no slide de revisão. Não tem como, sabe? Tem coisas que, infelizmente, vocês pagam o pato por outras pessoas que fizeram. Então, assim, o material é esse mesmo, vocês vão se tornar médicos, vocês precisam, né? Então, vambora. Então, vamos lá. Vou dar um exemplo para vocês de trauma. Aqui. Exemplo prático. Já. Vou começar assim. Que aí, pelo menos, vocês vão entendendo melhor a situação. Bom, essa paciente aqui chega para fazer um exame sem imaginar que ela possa ter tido um trauma torácico. Aí, avaliando o exame dela, o que a gente enxergou? Vocês estão vendo isso aqui, ó? Uhum. Vocês têm noção do que é isso aqui, ó? Deve ser um osso quebrado. É o quê? Osso quebrado? Tem como ampliar isso? É que você falou com trauma torácico, eu imaginei. Pronto. Não, olha só. Tá vendo que tá saindo uma liguinha daqui, certo? Ó. Hã? Não, drena. Tá vendo que tá vindo aqui, ó? Bem pertinho do arco, qual veia que a gente tem aqui? Cava, né? Aí, e ele vai direitinho pro átrio, tá vendo? Uhum. É um acesso. Acesso de colocar medicação no paciente. Então, ó, vamos lá. Qualquer lesão que pode levar a trauma pulmonar, trauma em arcos costais, trauma cardíaco, a gente entra em trauma torácico. Poucos traumas torácicos necessitam de cirurgia para resolver. Geralmente, a gente vai acompanhar o paciente, ver se não evolui negativamente e fazer as medicações necessárias. Que é o caso dessa paciente. Essa paciente aqui, a gente só aguardou ela a saber se estava tudo bem. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A fratura dela vai estar aqui no 9º arco costal. Acho que encheu um pouquinho aqui. Isso, bem. Então, o que eu quero mostrar para vocês nesse exame de imagem é o seguinte. Para a gente conseguir avaliar bem avaliadinho a fratura, nós vamos rodar o exame pro arco costal ficar bem retinho, ó, tá vendo? E agora dá para fazer a avaliação por completo deste arco. O que eu quero dizer com isso para vocês? Não confiem que não há fratura alguma se vocês não tiverem conseguido fazer essa imagem. Aqui de torta assim tá muito difícil. Deixa eu posicionar aqui direitinho para vocês, tá? Hã? Um gatinho bebezinho. Aqui. Bem aqui. Vou dar um zoom aqui e posicionar certinho, porque tava ruim de eu mostrar pra vocês ali, tá?
Ó, tá vendo essa linhazinha aqui, ó? Tá vendo isso aqui, ó? Essa aqui, ó, é a fratura. Então, não tem necessidade de entrar em centro cirúrgico um negócio desse? Não tem. Tem necessidade da gente internar a paciente, deixar a paciente internada 300 dias por causa disso aqui? Não tem. Então, nem toda fratura que vai acontecer na cavidade torácica é uma fratura que necessita de abordagem cirúrgica, tá? O que é que vocês precisam fazer? ABCD do trauma. Vocês já tiveram isso? Já, porque eu tive a professora Agora boa você que deu. você lembra Claro, não, professora não tem. Não, tô falando do trauma. Já trauma. também, professora. Beleza. Então, avaliação da via aérea, estabilização da coluna cervical, avaliação da respiração e da ventilação, avaliação da circulação e controle de sangramentos, avaliação neurológica e exposição do paciente, prevenindo a hipotermia. Fez o ABCD, paciente está tranquilo, aquela fratura que a gente teve em arco costal, fratura em clavícula, às vezes não precisa entrar em centro cirúrgico, tá? Então, casinho clínico, paciente de 13 anos com queixa de dor torácica, dispneia há 10 dias. Gente, chegou dor torácica, dispneia, a gente acabou de ter uma sessão de aulas pulmonares e cardíacas, então provavelmente serão as primeiras opções de vocês. Mas esse paciente mostrou pra gente em raio-x de tórax, porque é o primeiro exame que vocês vão fazer, né? Raio-x de tórax é o mais disponível, fez o raio-x de tórax e mostrou um colapso total do pulmão. Aquele raio-x tinha uma área que a gente não via nenhuma trama pulmonar. Aí ele foi submetido à drenagem de tórax com reexpansão pulmonar. A reexpansão foi incompleta, mas colocou-se o dreno para fazer a fuga aérea. Alguém aqui já assistiu o novo filme do Mad Max, A Estrada da Fúria? A mulher, assista. Não é um filme bom, mas a mulher, ela sofre um trauma e começa, o tal do Max, ele escuta a respiração ruidosa e fala: o ar está matando o pulmão dela. Aí ele vai e faz de uma forma horrorosa, mas é mais ou menos aquilo ali mesmo, a incisão. E aí quando faz a incisão tem reexpansão do pulmão. Então, apesar do filme ser bem mais ou menos, mas de todos os Mad Max é o melhor, dá pra vocês enxergarem um trauma ali e o que é pra fazer o trauma, entendeu? Então, depois de 7 dias dessa drenagem com a fuga, o paciente fez uma tomografia e viu que tinha um enfisema subpleural. Esse enfisema estava roto no ápice do pulmão. Então, esse paciente seguiu todas as solicitações de exame de imagem que a gente veio falando até aqui, certo? Quais são as lesões mais comuns no trauma pulmonar? Lesão de árvore brônquica, pneumotórax, que pode ser hipertensivo ou não, hemotórax maciço e tamponamento cardíaco. Gente, tudo vocês conseguem enxergar que tem ligação com o que a gente já viu até agora? Não só evolução do que a gente está imaginando. O que é uma lesão na árvore brônquica? Na nossa prática, é uma lesão um pouquinho infrequente da gente conseguir dar diagnóstico, da gente conseguir acompanhar, mas é o paciente que apresenta cianose, hipóxia e ele chegou a ter um pneumotórax hipertensivo. Na presença da tosse com sangue, da hemoptise e na presença do enfisema subcutâneo cervical, a gente tem que
ligar o alerta para risco de lesão de árvore brônquica. Ou seja, coloquei lá na historinha para vocês. Essa situação e mais sangue e enfisema subcutâneo, investiguem lesão em árvore brônquica, que é diagnosticado pela broncoscopia depois do paciente ser estabilizado hemodinamicamente e apresentar uma ventilação adequada. E o que a gente vai ver na broncoscopia? A gente começa a visualizar na traqueia uma mucosa granular, granulosa. A gente começa a ver que esses grânulos têm uma coloração esbranquiçada, certo? Tá esquisito isso aqui, né? Mas isso aqui tá fechando a capacidade do ar de entrar na árvore brônquica? Não, então isso aqui não tem ainda estenose. Aí eu vejo que na carina eu tenho lesões na parede que pode inclusive ajudar a sangrar, né? Então a primeira conduta em paciente que a gente vê uma falha ventilatória é fazer a via aérea definitiva, tá? Então vai fazer uma traqueostomia, vamos fazer a via aérea definitiva e se tiver necessidade de dreno, a gente faz o dreno em selo d'água, porque lembra que eu falei para vocês que isso aqui é um paciente que tem, por acaso, né, enfisema subcutâneo, presença de hemoptise e teve um pneumotórax, então a gente tem que resolver esse pneumotórax. Aí olha aqui, ó, sendo colocado o dreno para tentar retirar essa capacidade hipertensiva desse pneumotórax. Então, o que é um pneumotórax? O que é o pneumotórax ter a capacidade de fazer uma atividade hipertensiva? É quando entre parênquima pulmonar, entre pulmão e pleura, entra ar. E esse ar vai fazendo uma pressão e esse pulmão vai reduzindo de tamanho. Não consigo fazer expansibilidade. Se eu começo a reduzir a capacidade pulmonar, eu posso levar esse paciente a um choque, tá? Então, isso aqui é um pneumotórax. O pneumotórax ele pode ser causado por várias coisas. Uma delas é por trauma e a outra é por erro médico. Então, já mostrei pra vocês aqui um pneumotórax por erro médico, já, né? Não? Não. Então, deixa eu mostrar pra vocês. Uma paciente também, fui fazer exame de madrugada lá comigo e eu enxergo um negocinho que só quase me dá um infarto, né? É aqui. Ó, já escondeu, legal. Vou fazer reconstrução 3D aqui pra vocês conseguirem ver. Sabe qual é o pior disso aqui? Janelamento. Não fez a janela certa, você não enxerga nada não. Então olha só. Por isso que eu já bati bastante na tecla com vocês de janelamento, né? Ó, sobe aqui o pulmão. Tá vendo que se tá acontecendo alguma coisa? Não tá vendo nada. Tá vendo se tá acontecendo alguma coisa aqui? Vocês não estão vendo nada. Agora, deixa eu puxar aquele ali um pouquinho mais pra cá. Agora vamos mudar para a janela de pulmão. Olha o que está acontecendo nesse pulmão. Pois é. Isso aqui, essa coitada estava assim há dias. Olha aqui onde tem parênquima pulmonar dela. Olha isso, olha isso. Vocês viram isso? Olha aqui, ó. Isso aqui foi iatrogênico. O colega foi fazer uma biópsia, entrou com agulha aqui no meio dos arcos costais e cavou o pulmão da paciente, né?
Gente, o problema disso aqui é o seguinte, eu sou sozinha, sem uma equipe treinada em ATLS, porque eu não estou esperando pegar um negócio desse eletivo, assim, né? Até porque o diagnóstico de pneumotórax não pode ser feito com exame de imagem. Tem que ser feito com o exame físico e a clínica do paciente, né? Então isso aqui me dá uma certa raiva. Aí, já reclamando, mas nem podia, né, do colega, mas enfim. Aí, o que acontece? Tenho outros conhecidos que trabalham em outros lugares. E aí um técnico de radiologia chegou pra mim por mensagem e falou assim: doutora, o que a senhora tá vendo nesse raio-x aqui? Aí eu olhei e eu falei: essa paciente tem pneumotórax. Então, o doutor que tá aqui de plantão no Samar deu alta pra ela. Não viu o pneumotórax. Pronto, é isso que eu não quero de vocês. Pelo amor de Deus, não façam isso. Aprendam o que é e tem dúvida, não sabe ver, não tem problema, não é vergonhoso, ninguém é obrigatório de saber todo mundo. Peça ajuda, tá? Mas não libere o paciente que tá com pneumotórax, que o pneumotórax depois vira um pneumotórax hipertensivo. Vocês lembram que é um pneumotórax hipertensivo? Toda a área cardiovascular vai mudar a sua conformidade anatômica porque está sendo imprensada por ar e pulmão. Certo? Probabilidade do paciente de evoluir a óbito é existente. Então, não façam isso, por favor. Certo? Tenham, assim, a humildade de pedir ajuda. E se vocês não têm conhecimento para pegar plantão em lugares desses, porque assim, recém-formado é muito comum o pessoal falar assim: ai, eu não consigo, eu não tenho conhecimento. Conversa com alguém, vai em 2 pessoas, vai fazer, divide o dinheiro, não tem problema. Vai fazer plantão onde já tem alguém formado há mais tempo lá. Não tem problema não ter experiência, vocês vão pegar experiência trabalhando mesmo, mas peçam ajuda, porque é a vida de uma pessoa, tá? E aí, quais são os sinais e os sintomas de um paciente que tem um pneumotórax? Um pneumotórax sem ser hipertensivo pode ser igual essa paciente que chegou para mim. Ela pode estar assintomático. No caso dela, ela tinha uma dispneia, mas ela estava associando ao câncer dela, ela não estava associando à biópsia, entendeu? O paciente pode ter dor pleurítica e a gente pode confundir a dor pleurítica com dor cardíaca. E aí o paciente, na verdade, a gente achar que ele está infartando. Então, faz o eletrocardiograma, o eletro está normal, e aí pode entrar naquela cascata do infarto, onde ainda não mudou o eletro nem troponina, não é? Ou pode entrar para outras causas. Então, na hora de saber o que fazer, vocês vão pesar em teve trauma, fez o quê, faz o quê, qual que é a probabilidade de ser entre cardíaco e entre pulmonar, tá? Porque, olha aqui, ó, a dor pode simular um infarto agudo do miocárdio. Então, o que a gente acabou de ver em relação ao exame cardiovascular é um diferencial de um trauma pulmonar, tá? No exame físico, ausculta, percussão desse paciente, o que vai acontecer? Ausência do frêmito tátil, hipersonoridade à percussão e diminuição dos sons respiratórios no lado do pneumotórax. Botou o esteto ali e não está escutando direito o que está acontecendo. Fez a percussão e o som está muito maior do que é para estar quando a gente faz um paciente normal. Então, isso aqui é que é para dar diagnóstico de pneumotórax. Mas não soube, teve dúvida, não tem problema lançar mão de fazer até uma ultrassom, se for o que vocês estiverem lá. Só que tem que saber o que está vendo, tá? Eu já casei e não sabia ver o exame. Oi? Eu já pedi o exame. E não saber ver e mandar não. Assim, gente, a pessoa, infelizmente, está assinando o processo no CRM dele. Porque ele está assinando a incompetência. Porque ele fez um exame, se ele só tivesse colocado no prontuário, exame físico normal. Você
O que assinou foi o exame. É melhor não ter pedido o exame. Né, pra ele, no caso, pra paciente. O paciente foi bom. Porque daí o que foi que eu fiz? Eu falei, cara, chama aí quem tá de plantão na UTI e pede pra ele dar o parecer. Tipo, a gente meio que passou por cima do colega, mas é a vida de uma pessoa. Aí o cara da UTI fez um barraco lá, internou o paciente, botou o paciente da UTI, xingou o cara até a última estação, mas pelo menos salvou o paciente, entendeu? Então a gente eu nem trabalho lá, gente, nunca trabalhei no SAMAR, mas a gente dá um jeito, né? No SAMAR ou em qualquer lugar, sempre que alguém me pedir ajuda, eu vou tentar ajudar, entendeu? Então assim, qual que é o problema dos sinais e sintomas do pneumotórax? Ele pode simular uma pericardite, ele pode simular uma pneumonia e ele pode simular outras alterações que podem ser da pleura. Então a gente, às vezes, realmente não consegue dar diagnóstico, ainda mais se for pequenininho. Fica difícil mesmo. Aí faz o exame de imagem que ajuda. Agora, o pneumotórax hipertensivo, eu já tenho desvio da traqueia para o lado contralateral do pneumotórax, instabilidade hemodinâmica, turgência jugular, timpanismo, a percussão e a ausência completa dos murmúrios vesiculares. Então, nisso aqui, não se deve solicitar nenhum exame de imagem para diagnóstico, tá? Então vamos lá, questão de prova. Coloco para vocês lá o paciente com tudo isso aqui e falo assim: qual exame deve ser solicitado? Raio-X, ultrassom, ressonância, tomografia, cintilografia. Nenhum dos exames de diagnóstico é feito através da clínica e exame físico. É isso daí. Por favor, tá? Eu quero que vocês coloquem para mim que vocês sabem qual é o momento de pedir exame, para não sair pedindo exame para qualquer coisa, tá? Então, olha só, um raio-x de pneumotórax. Vocês estão vendo que aqui, ó, é o limite desse pulmão? Vocês concordam comigo que a pessoa que não sabe ver realmente passa em branco um negócio desse? Né? Mas tá aqui, supostamente... Uma qualidade dessa de exame passar em branco, ela não tem razão. Não, mas vamos Porque lá. a maioria dos exames também não tem qualidade. Não vem meio lascada. Mas esse aqui tá bem bonitinho, né? Esse aqui tem um certo desvio aqui do coração, tem um pouquinho, né? Tem aqui, ó, vê traqueia, a traqueia também parece estar um pouquinho inclinada. Então, ele tem característica de pneumotórax hipertensivo, tá? Olha só esse aqui é mais a cara do que aparece, né? Isso aqui, gente, é o pulmão do paciente, tá? Isso aqui é o pulmão do paciente. Tá? Então, isso aqui é o pulmão do paciente. Tem dúvida que isso aqui é hipertensivo? Não dá dúvida nenhuma, né? Ó, traqueia desviada, desvio também da área cardíaca. E essa aparente massa hilar não é uma massa. É todo um pulmão, tá? Outro exemplo. Olha só. Todo desvio das estruturas para o lado contralateral da onde tem ar. Professora, mas a senhora disse que eu posso fazer uma ultrassom se eu tiver dúvida. Não é obrigatório fazer raio-x. Tá certo. Você pode fazer uma ultrassom. Geralmente a gente tem disponível o FAST e o FAST, ele vai ser colocado o transdutor aqui e a gente vai conseguir ver um negócio que chama de sinal da cauda de cometa. Deu essa zona acinzentada aqui, significa que não tem pneumotórax, significa que o transdutor está emitindo a onda sonora e ela está batendo em alguma coisa que está dando esse sinal da cauda de cometa. Então, quando ele não bate em nada, quando é só ar, vai estar tudo preto, tá? Então, tem sinal da cauda de cometa, não tem pneumotórax. Outro exame de pneumotórax, ó, que gracinha. Isso é bonito. Esse está bem craquelado a imagem, mas é isso, tá? O pneumotórax, ele pode vir com líquido, e a gente chama de hidropneumotórax. Por quê?
porque além do ar estar comprimindo, às vezes o paciente sangra, principalmente quando for trauma. E aí o que vai ter? O componente aéreo, o componente do líquido, que pode ser até denominado na hora de descrever lá no exame como um derrame pleural, mas na verdade é o componente líquido do pneumotórax, e todos o desvio das estruturas para o lado contralateral, mostrando que ele é hipertensivo, tá? Aí o que vai acontecer? A gente vai ter que drenar tudo isso, né? Então o que vocês estão vendo aqui é a drenagem do pigtail e tem um outro catéter aqui fazendo um acesso central desse paciente. Beleza? Vou parar por aqui. Amém, Senhor.